Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É um motivo de muita alegria estar aqui louvando e adorando o nome do Senhor com cada um dos que estão, né? A palavra do Senhor, ela nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. E glória a Deus que o Senhor está presente nesse lugar. A chuva não nos impediu de estar aqui adorando ao Senhor, né? Tudo é para a honra e glória do nome dele. Queria pedir à amada igreja que abrisse as suas Bíblias em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler do 1 até o versículo 31 e depois do capítulo 2, versículo 18. Aleluia. A palavra do Senhor ela é uma palavra que ela se renova a cada manhã, né? Então, se você puder, ore na sua casa, leia a palavra do Senhor em Gênesis, porque eu vou começar a ler, mas eu vou trazer um resumo da leitura daquilo que Deus ele tem colocado no meu coração, para que eu venha transmitir com cada um. Então, gostaria de pedir, enquanto a igreja está abrindo, quem puder fica de pé, quem não puder pode ficar sentado. Enquanto os irmãos procuram, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos aqui na Tua presença, meu Pai, reconhecendo que nada temos, nada somos. Meu Pai, nesse momento eu te peço perdão pelos meus pecados, pensamentos, palavras e obras. Meu Pai, nesse momento que eu venho transmitir, meu Pai, aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Meu Pai, que meu coração, o coração de cada um, os ouvidos estejam sensíveis a ouvir o que o Senhor tem falado conosco nessa noite. Meu Pai, o Senhor se faz presente desde o início do culto. E por isso, meu Pai, te peço que o Senhor venha me usar, não por mim, meu Pai, mas para o Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Pai, que eu venha me diminuir, meu Pai, e o Senhor venha crescer, porque o Senhor sabe que tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Meu Pai, que aonde chegar essa palavra, que venha ter salvação, libertação e transformação, meu Pai. Que almas venham se render aos Teus pés, meu Pai, e que o Senhor venha entrar com providência na vida de cada um. Meu Pai, me dê discernimento, meu Pai, para saber qual é a Tua voz, qual é a minha voz, a voz do meu coração e a voz, meu Pai, que o inimigo, muitas das vezes, ele tem lançado, meu Pai, e que o Senhor venha permanecer. Meu Pai, todo espírito de distração, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, venha ser jogado por terra, todo empecilho, todo impedimento, meu Pai, e que o Senhor se continua fazendo presente nesse lugar, porque esse lugar não é outro lugar senão a Tua casa, meu Pai. Fica à vontade nesse lugar para curar, salvar, libertar, restaurar e transformar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu gosto de ler o título, então, Gênesis capítulo 1. A criação do mundo e do homem. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi.
E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, em um lugar, e apareça porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca à terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra, erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu a erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do terceiro dia. E disse Deus, haja luminares da expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã do quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandezas, e Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziam conforme suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. E disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus o abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que a alma vivente, toda a erva dele será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Capítulo 2, versículo 2 e 18. E havendo Deus acabado na sétima obra que fizeram,
descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. No versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora adequada para ele. Pode sentar e glorificar o nome do Senhor pela palavra dele. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, meu Pai, tu és santo. A palavra do Senhor, ela nos diz sobre Gênesis, sobre a formação do mundo. Quando nós olhamos o Éden, nós vimos que o Senhor, Ele criou tudo. Ele criou os animais, Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou a luz. E tudo na palavra do Senhor, Ele nos diz que tudo era bom. Aquele lugar lindo, aquele paraíso maravilhoso. Mas quando Deus faz tudo aquilo, Deus ele vê que falta algo. Alguém que na palavra do Senhor diz que é um homem. Em todas as obras que o Senhor fez, nós olhamos aqui e ele diz que era bom. E quando ele cria o homem, ele diz o quê? É muito bom. Porque Deus ele está falando conosco nessa palavra. Não faz nenhum sentido aquele paraíso todo, aquele Éden, aquele jardim, aquelas árvores, aqueles animais, se não tivesse alguém segundo a imagem e semelhança do Senhor, que é o homem. E o Senhor, ele criou o homem. E ali na palavra do Senhor, ela me diz que é muito bom, porque o Senhor criou alguém muito especial, que é a coroa da criação. O ser humano, ele é a coroa da criação. O Senhor nos fez para sermos segundo a imagem e semelhança dele. Então, de tudo que Deus fez, o ser humano, ele é o quê? Muito bom. Deus se alegrou do ser humano e Deus, ele se alegra. Então, o Senhor, ele fez tudo ali. E quando ele cria o homem, ele vê que é muito bom. Ele vê um homem tão feliz ali, dando nome aos animais, cuidando daquilo que ele fez, do paraíso. Então o Senhor, ele viu ali o homem e disse: não é bom que o homem viva só. Vou preparar uma disjuntora. E assim ele criou a mulher, da costela de Adão, para que ambos vivessem naquele paraíso todo, naquela alegria. Então, quando o Senhor ele faz Adão e ele faz Eva para governar aquela terra, era para ser um lugar perfeito. Mas só que a palavra do Senhor, se nós formos olhar, depois disso tudo, o Senhor lhe diz para Adão e Eva que eles poderiam comer tudo, menos do fruto do conhecimento do mal, senão eles morreriam. Então o Senhor ele deixou ali sobre Adão e Eva instrução para que eles não comessem do fruto. Muitos dizem que o fruto era maçã, mas a Bíblia ela não me diz qual é o fruto do conhecimento. Então eu vou pelo que a palavra do Senhor ela me diz. Ela não diz, mas havia uma serpente que ela vivia rodeando aquele paraíso. Aquele lugar era um lugar muito feliz. Adão e Eva conviviam de forma muito feliz. Mas o inimigo, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem quer tragar. E aquela serpente vivia olhando, observando, rastejando, para poder ver até onde ela poderia atacar Adão e Eva. Porque qual era o objetivo daquela serpente? Destruir aquilo que Deus ele fez de melhor, que é o ser humano. E ali a serpente ela começa a observar, até que chega um momento em que Adão não está perto de Eva e aquela serpente ela engana a Eva. Ela começa a seduzir a Eva, começa a hipnotizá-la para que ela pudesse ali olhar e enganar ela sobre o fruto.
quando a serpente fala para Eva comer, Eva ainda olha não, querendo obedecer ao Senhor. Mas já era tarde, o inimigo já tinha observado e formado lá uma emboscada para que fizesse Adão e Eva desobedecer ao Senhor e pecar. E ali ela come o fruto. E ela vê que aquilo ali não faz mal, ela não repara aquilo ali. E ela dá para que Adão coma aquela fruta. E Adão, ele come aquela fruta. E a serpente, ela engana Eva e Adão. E quando eles comem aquela fruta, algo acontece. No decorrer da palavra, nós vemos, eles se desesperaram, eles viviam nus, mas não tinha aquela percepção do que era o pecado. Mas quando eles se veem nus, quando eles veem que o Senhor aparece, Adão tenta se esconder para que Deus não o encontre. Mas ali ele já estava enganado, porque o Senhor já tinha visto. Deus já tinha visto que Adão e Eva tinham comido o fruto e tinham pecado. E ali o Senhor, ele amaldiçoou a serpente. Mas diz para Adão, do suor do seu rosto comerás e viverás. E para Eva, ele diz que com dor ela ia gerar filhos. E eles foram expulsos daquele jardim. E a partir dali, de Adão e Eva, que o pecado ele veio para o mundo. Carol, o que Deus ele está querendo dizer para mim e para você nessa noite? O pecado já está no mundo desde a época de Adão e Eva, porque Deus ele tinha instruído Adão e Eva. Se eles não tivessem desobedecido a Deus, se eles não tivessem pecado, não haveria um pecado. Deus não criou o homem para o pecado. Pelo contrário, Deus fez para ser a sua imagem e semelhança. Então o pecado veio ao mundo através de Adão e Eva, através do pecado que eles cometeram em desobedecer aquilo que o Senhor ele falou, veio a maldição. Tanto é que assim se estendeu, e quando nós vemos na palavra, Caim e Abel, que eram irmãos, houve até um suicídio entre eles, né, de morte, perdão. Um irmão matou o outro por ciúmes, mas é porque o pecado já estava sobre a descendência de Adão e Eva. E tudo que está acontecendo hoje, o que nós vemos no mundo de hoje, é fruto do pecado de Adão e Eva. E quando nós olhamos para aquela serpente que enganou Adão, enganou Eva primeiramente, e Eva enganou, vendo aquilo ali, se sentindo enganada, pensou que não ia acontecer nada, ela deu a fruta para Adão, e Adão comeu aquela fruta. E muitas das vezes, quando nós olhamos para os nossos dias de hoje, nós olhamos a proporção que o pecado ele tem entrado, e a cada dia mais nós olhamos e falamos assim, nossa, o que está acontecendo? Mas o pecado está no mundo. Mas a Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio através de um homem, ele veio em carne, ele morreu numa cruz do Calvário pelos nossos pecados, e através da morte de Jesus na cruz, nós temos direito à salvação, que não é por nós, é de Deus, porque se nós fôssemos olhar, nós já estaríamos condenados pelo pecado, condenados pelo mundo, mas não, através de Jesus na cruz, tudo fez novo, e todos os nossos pecados ficaram para trás. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos diz que pela graça sois salvos por intermédio de Jesus. Não é de nós, vem dele. Então muitas das vezes quando nós olhamos para o pecado, nós olhamos para o mundo, nós falamos, nossa, é impossível não pecar. Eu peco, realmente é impossível nós não pecarmos, porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas é através de Jesus, pela graça dele, que ele nos perdoa, e ele joga o nosso pecado
lá no mar do esquecimento. Mas, Carol, então o que você quer dizer, o que Deus está querendo falar sobre o pecado, se nós não estamos no mundo, se nós estamos no mundo, não somos desse mundo, como seres humanos pecamos, mas o pecado está aí, no que isso diz? Porque nós temos duas opções, ou nós seguimos a Jesus Cristo e andamos pelo caminho estreito, um caminho de renúncia, um caminho de arrependimento, ou nós precisamos andar pelo lugar largo, que é da perdição, que parece muito mais fácil andarmos no lamaçal do pecado ou andarmos pelo caminho estreito, que é da santificação, que são das lutas, que são das dificuldades, mas devagarinho chegarmos ao céu. Porque se nós caminharmos pelo lugar estreito, pequenininho, nós buscarmos ao Senhor, nos arrependermos de nossos pecados, nós herdaremos o reino dos céus. Agora, se nós andarmos no lamaçal do pecado, das falhas, e não nos arrependemos de nossos pecados, como diz o apóstolo Paulo, andando pelas nossas concupiscências da carne, nós não herdaremos o reino dos céus, porque a graça, meus irmãos, nós não temos que nos lambuzar nos erros, nos pecados, não, pelo contrário, a graça ela nos mostra o caminho do perdão, lavado e remidos pelo poder do santo nome de Jesus. Então, o que nos faz diferentes? O arrependimento, a busca em Deus, reconhecendo que nada temos e nada somos. E a partir de nós, buscando em Deus, independente do mundo estar em pecado, independente de maldições hereditárias que permeiam toda a nossa vida, toda a nossa família, todos os amigos, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, todos os nossos pecados são perdoados, toda a maldição hereditária, ela é quebrada pelo poder do santo nome de Jesus. Então eu não sei qual é o pecado, qual é a falha, qual é o erro que cada um está cometendo. Adão e Eva foram expulsos por desobediência. Eles poderiam ter obedecido ao Senhor e ter seguido, que seria tudo abençoado. Mas não, eles decidiram não obedecer. Foram enganados pela serpente. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós olhamos e falamos, mas eles foram enganados pela serpente. Mas o inimigo, ele está andando ao nosso derredor. O inimigo, ele está andando, ele está cirandando. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é na nossa família, é na faculdade, são nos nossos afazeres. E por muitas das vezes ele fica observando, porque ele tenta nos enganar para tentar fazermos o propósito em Deus, porque ele nos odeia. Como a palavra do Senhor, ele disse que no 7º dia Deus ele fez o melhor e foi muito bom. Então nós somos coroas da criação, independente do que o inimigo tem falado, independente das setas que o inimigo tem jogado sobre a minha vida, sobre a sua vida, há um nome chamado Jesus, que ele destrói tudo que o inimigo ele tem tentado jogar. Aleluia. Eu não sei qual é o seu erro, eu não sei qual é a sua falha, eu não sei qual é o seu pecado. Talvez você tenha errado tanto e o inimigo tem jogado na sua mente que você não é digno de ir para o céu, que o seu nome não está escrito no livro da vida, que você errou, que você pecou, que é para você se suicidar, que é para você desistir, que Deus não tem nada com você, não era nem para você ter nascido, que Deus não gosta de você, mas é mentira. Jesus ele está dizendo que hoje ele pode transformar a sua vida, ele pode te perdoar, porque ele é o único que pode perdoar os nossos pecados. Por isso que ele foi na cruz do Calvário, e Deus ele nos dá o livre-arbítrio de nós fazermos as nossas decisões, de seguirmos a ele ou não seguirmos. E o inimigo ele tenta achar uma legalidade para fazer a gente desistir, não buscar, porque o inferno não foi feito para mim, não foi feito para você, não foi feito para nenhum de nós.
diabo e seus anjos. E é por isso que ele sabe que ele perdeu essa guerra, ele perdeu essa batalha. Aleluia. E ele está lutando para fazer você desistir, para me fazer desistir do céu, da nossa eternidade. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós podemos andar lutando, orando, jejuando, buscando, chorando, que Deus vai nos fortalecer. Aleluia. Deus vai transformando a nossa vida. E quando Jesus voltar, que falta pouco, nós iremos passar uma eternidade no céu. E o que nós passamos aqui na terra não vai importar mais. Sabe por quê? Porque lá é o lugar perfeito. Ainda que no jardim do Éden fosse um paraíso e tudo aconteceu, ainda que no mundo nós passamos momentos de alegria, tristes passamos, batalhas passamos, mas a alegria também passamos. Mas nada comparado ao reino dos céus, nada comparado àquilo que Deus ele tem preparado pelas nossas vidas. E não há pecado que Deus não possa perdoar. Pelo contrário, Ele está aqui, disposto a nos perdoar dos nossos pecados, reescrever a nossa história, porque nós aprendemos com Deus que Deus usa do ordinário o extraordinário. Carol, que é o ordinário, aquele pecado que nós não vemos, não sentimos, mas quando nós vemos, nós estamos no fundo do poço e nós clamamos ao Senhor e dizemos: Senhor, me tira daqui que eu não aguento mais. Deus vai lá e nos levanta e muda a nossa vida. E aquilo que era pecado, aquilo que não tinha mais jeito, era extraordinário. Não sei o pecado que você está cometendo hoje, porque eu também tenho pecado como todo mundo. Mas existem pecados, meus irmãos, que eles vão nos afastando mais e mais e mais de Deus. E muitas das vezes nós olhamos e não entendemos por que estou tão longe. Mas é porque o inimigo, através do pecado que nós estamos cometendo, ele vai achando legalidade e vai nos afastando, e vai nos afastando, e vai nos afastando. E quando nós olhamos, nós falamos: o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa de errado. E o diabo diz: é por causa de você. Mas não é, é o pecado, que o diabo ele te joga no lamaçal e ele tenta te culpar pelo pecado. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, Deus ele te perdoa. Aleluia. E toda a culpa que o inimigo tem lançado sobre a sua vida por causa do pecado, Deus ele vai lá e manda um advogado no céu para julgar a tua causa. E hoje é a noite que Deus ele está te falando: eu te perdoo, eu te restauro, eu te transformo. Enquanto você está nessa situação de difícil, pensando que não tem mais jeito para você, pensando que acabou, que o seu jeito mesmo é ir para o inferno, Deus ele está te falando assim: não, olha as promessas que eu tenho para a tua vida. É a promessa de pastor, de evangelista, de missionário, de ministro de louvor. Olha só as promessas que eu tenho na tua vida e na vida da tua família. Porque ainda que se levante maldição hereditária, nenhuma vai ficar diante de pé. Porque o Senhor Jesus, ele quebra todas as maldições. Aleluia. E nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. E creia e acredite em Deus. Ainda que você não consiga, ainda que você esteja dizendo: eu estou com vergonha, eu não estou conseguindo mais. Deus ele está te falando: ora mais um pouquinho. Fala comigo mais um pouquinho, eu estou com você. Enquanto você está afundo aí nos seus pecados, enquanto você está errando e você está orando, você está falando comigo, eu estou te ouvindo. Ainda que o inimigo esteja julgando um monte de coisa, dizendo que não adianta você orar, que é o fim para você, Deus ele está te falando: não, continua orando, continua me buscando, porque eu sou um Deus que te perdoa, eu sou um Deus que limpa as suas vestes. E hoje eu te digo, se você voltar para mim, se você entregar a vida para mim, eu vou fazer morada na tua vida, eu vou mudar a sua história.
você para viver na vergonha. O Senhor não criou você para viver na escassez. O Senhor não criou você para ser humilhado. Não, Deus criou você para ser imagem e semelhança dele. Você é obra da criação. Ainda que o inimigo tenha tentado te afastar, tenha tentado te tirar do foco, ele está falando que ele está de braços abertos para te receber e para te perdoar e restaurar a tua vida. Eu termino com a palavra que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Em nome de Jesus. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. E as palmas louvam e engrandecem